As pessoas, bom dia, bom dia. Mais um dia aí, nossa leitura. Hoje é dia de número 74, a leitura. Estamos em Deuteronômio, capítulo 26 e 27, e Evangelho de Marcos, capítulo 14, do 27 ao 53. Hoje, no capítulo de número 27, a gente vai ver Moisés orientando aí o povo a respeito da importância da gratidão, de retribuir, né? No caso aqui, entregar as primícias dos primeiros frutos, agradecer, partilhar, mostra aí generosidade que as pessoas têm, aqueles que estão necessitados, né? Esse 26 a gente vai ver aí que a cada 7 anos eles tinham esse compromisso de ajudar as outras pessoas, né? Deixar a terra descansar, deixar aí os frutos para os necessitados. Vamos mergulhar nele? Deuteronômio, capítulo de número 26, ele nos fala assim: preparação para as oferendas dos primeiros frutos. Quais são as instruções aí de Moisés? Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos, dos solos que recolheres da terra que dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o teu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote, e lhes dirás: hoje declara ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu, prestes e aparecer, foi meu pai, e desceu para o Egito, e ele viveu como estrangeiro, com pouca gente. E ele veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamaram ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito, com poderosa mão e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres. E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti, à tua casa, e ao levita e ao estrangeiro que está no meio de ti. Então aqui as orientações a respeito dos frutos que deveriam ser recolhidos, colocados num cesto e entregues aí diante do sacerdote para poder agradecer pelo que o Senhor havia feito por eles. Logo em seguida a gente tem aí uma oração que eles fazem do verso 4 ao 10 e a declaração aí da aliança, né? Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti, a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Então, seja grato por tudo. Compromisso com os mandamentos de Deus. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua mercê
no ano terceiro, que é o dos dízimos. Então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Dirás perante o Senhor teu Deus: tirei de minha casa o que é consagrado, e dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos, que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi no meu luto, e deles nada tirei, estando imundo, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, segundo tudo o que me ordenaste, tenho feito. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa teu povo, ó Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Então, obedeceu os mandamentos, entregou os dízimos, fez aí o que era da vontade de Deus, não comeu dos dízimos, entregou, obedeceu à voz do Senhor e, por fim, buscou a presença de Deus aí, desde a tua santa habitação, desde o céu, abençoa teu povo, que desde como juraste a nossa terra dos pais, mana leite e mel. E aí ele vai finalizar dizendo assim, hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir esses estatutos, esses mandamentos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração, de toda a tua alma. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus o que andarás nos teus caminhos e guardarás os teus estatutos. Agora sim, guardando os mandamentos e os estatutos, né? E os seus juízos, e darás ouvidos à tua voz. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Então, celebrando por fim aí a aliança, né? Crendo aí que eles são o povo da aliança, declarando aí que Deus está com Israel, que ele é o povo escolhido, e se dedicando a Deus. Deuteronômio capítulo de número 27, aí nós vamos ver os segredos da renovação com a aliança. Aí a gente vai ver os valores decorrentes aí, de acordo com a orientação do líder Moisés aí ao povo hebreu. Ele vai reafirmar a aliança de Deus com o povo aí que está atravessando o Jordão para poder entrar aí na terra prometida. A gente também vai ver uma série de maldições, né, que vão ser comentadas a respeito de aqueles que não desobedecem, né, os mandamentos de Deus. Vai mostrar aí para nós a fé, a tradição do povo de Israel e a importância da obediência. Eu sempre falo, né, que a linguagem do amor de Deus é a obediência. Então ele pede para que nós
venhamos obedecer. Independente do tempo que nós estamos vivendo, independente da época. O importante é obedecer o que ele deixa para cada um de nós. 27. Preparação para a aliança renovada. Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo, dizendo: guarda todos estes mandamentos que hoje te ordeno. No dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás pedras grandes e as cairás. Havendo passado, escreverás nelas todas as palavras dessa lei, para entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor, Deus dos teus pais. Quando houveres passado o Jordão, levantarás essas pedras que hoje te ordeno, no monte Ebal, e as cairás. Ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, altar de pedras, sobre os quais não manejarás instrumento de ferro. De pedras toscanas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele lhe oferecerás holocaustos, também sacrifícios, ofertas pacíficas. Ali comerás e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Nessas pedras escreverás muito distintamente as palavras todas dessa lei. Então, após o comando de Moisés de que esse altar fosse construído, deveria ser levantada aí pedras lavradas, pedras no intuito delas poderem ali clamar perante Deus, pedras a quais eles construiriam ali um altar e ofereceriam sacrifícios naquele lugar. E ali seria o compromisso do povo com Deus. Agora a gente vai falar sobre as maldições das leis de Moisés. Falou mais Moisés juntamente com os sacerdotes, levitas e todo Israel, dizendo: guarda silêncio, ouve, ó Israel. A gente fala de mandamento, o que Deus... A gente fala dos 2 mandamentos, né? Principais. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Mas lá em Marcos, que a gente estudou na semana ontem, diz que o primeiro mandamento é ouve. Então, a primeira coisa que Deus manda a gente fazer é ouvir. Lembra-se que você tem 2 ouvidos para ouvir e uma boca somente para falar. Então, antes de qualquer coisa, para você ser bem-aventurado, ser mais que feliz, para você prosperar em Deus, para você receber as bênçãos de Deus, é você ouvir. Aprenda a ter os seus ouvidos espirituais abertos para ouvir o que Ele tem para falar conosco. Então, ele mais uma vez fala: ouve, ó Israel, hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Verso 10. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus, e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo estes: Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. E estes, para amaldiçoar, estarão sobre o monte Ebal: Ruben, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naphtali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: então, vocês vão ter passado o monte Gerizim, e vocês, as tribos de Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim,
vão abençoar o povo e as outras tribos vão amaldiçoar. Beleza? Então, a gente vai começar aí com as maldições das leis de Moisés, as maldições pronunciadas aí a respeito da desobediência. Então, desobedecendo, vai dizer assim, ó, maldito o homem que fizer imagem de escultura. Então, remete aí ao mandamento, não adorarás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. E todo aquele povo dirá amém. Então, assim, os responsáveis pelas tribos, eles falavam e o povo repetia. E aí eles, ao alto monte, verso 17. Maldito aquele que mudar os marcos do teu próximo. E todo o povo dirá amém. Deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui. Então, a obediência traz bênção. A desobediência traz maldição. 16. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou sua mãe. E todo o povo dirá amém. Então, honra teu pai e tua mãe, para te prolongues o dia na tua terra. Maldito aquele que mudar os marcos do teu próximo, já li, né? E o povo dirá amém. 18. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. E todo o povo dirá amém. Então, orientar corretamente as pessoas que não conseguem enxergar bem, né? Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Então, o órfão e a viúva tinham direito aí de ser ajudado pelo povo. O povo separaria uma parte aí dos mantimentos, deixaria na colheita para que eles pudessem colher. 20. Maldito aquele que se deitar com a madrasta, porquanto profanaria o leito do seu pai. A gente falou sobre isso também a respeito do casamento, né? A madrasta não pode se casar, mas com a sua cunhada, você tinha por obrigação manter aí desde que o seu cunhado falecesse. Seu irmão falecesse, perdão. Onde eu tô? 21. Maldito aquele que se juntar com animais, e todo o povo dirá amém. Unicamente com homens e mulheres. Um homem deitaria com um homem, mulher com mulher. E ninguém com animal, né? Parece estranho, mas tinha que ser ressaltado, porque o povo também tem a hora que desobedecia completamente. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha do seu pai ou filho de sua mãe. E todo o povo dirá amém. Então, não pode se deitar com a sua irmã, parente próximo, né? Ali. Pai, mãe, irmã. A não ser que, como eu falei, a história da morte lá. Ainda assim, de acordo com as leis lá. Maldito aquele que deitar com a sua sogra. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que ferir a seu próximo em oculto. Vai se vingar, leva diante do sacerdote, né? Você podia fazer a justiça com suas mãos desde que alguém tivesse feito para ti. Mesmo assim, a pessoa tinha o direito de estar numa cidade de refúgio, para aí sim ela poder ser julgada. 25. Maldito aquele que aceita suborno para matar pessoa inocente, o assassino, né? Matador de aluguel, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não confiar as palavras dessa lei e não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Então, a obediência é algo que deve ser feito
é algo que deve ser abranger na vida das pessoas, questões familiares, morais, justiça social, tratamento de vulneráveis, todas essas coisas aí, se não obedecidas, poderiam levar as pessoas a maldições. Essa seria a consequência grave aí da desobediência. Então, terminamos aí 26, 27, vamos para Marcos 14, do 27 ao 53. Então, aqui a gente vai ver Jesus no Getsemane. No 14 que a gente já passou, a gente passou pela Páscoa, né? Aí, a última ceia, e o momento ali em que ele faz a divisão do pão e do cálice. E logo em seguida ele parte aí para o Getsemane, vai dizer assim, 27. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, esta noite, antes das 2 vezes, cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Então Jesus ali, ele fala que era necessário acontecer, né? O pastor seria ferido. Quem estava orientando o povo, né? Ele, o próprio Messias, morreria, mas que eles se acalmassem, porque ele ressuscitaria. E Pedro, né, fala: não, Senhor, isso não vai acontecer, não, Senhor. Eu não vou negar você. Ele disse: não, você vai negar sim. Você vai negar, Pedro. E por 3 vezes. E ele ainda coloca: vocês também. Vocês também vão ter medo. Vocês também vão negar. E todos insistiram: não, nós não iremos negar a ti, Senhor. Mas a gente sabe, né, que isso realmente aconteceu e eles negaram. Mas vamos continuar aí a passagem para você ver. O verso de número 32 vai mostrar a angústia de Jesus. Olha: então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a orar, tomado de pavor e de angústia. Então ele também teve medo. Ele também, como eu e você, nesse momento de dificuldade, clamou a Deus Pai. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja que eu quero, e sim o que tu queres. Faça a tua vontade, Senhor, em primeiro lugar, e não a minha. Voltando, achou-os dormindo, os 3, Pedro, Tiago e João. E disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar nem 1 hora? Dá para orar nem 1 hora, meu filho? Já pegou no sono? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O próprio Jesus reconhecia ali que, naquela circunstância, o medo afligia profundamente a sua alma, e que ele sabia o chamado que ele tinha que cumprir.
porém ele estava com medo, amedrontado, a ponto de pedir a Deus que, se pudesse, não fosse assim cometido. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. Às vezes você está orando, né? E você está só quase que Ana, só com os lábios mexendo e o sono batendo. E você está lá tentando. E pela terceira vez, e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos? Eis que o traidor se aproxima. Então ele sabia tudo o que ia acontecer, ele estava se preparando a sua alma naquele momento em oração, e eis que a hora era chegada. E logo falava ele ainda quando chegou, Judas, um dos 12, e com ele vinha da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espada e porretes. Então, eis aí que vinha Judas com esse povo aí, sacerdotes, escribas, anciãos, também guardas, para chegar próximo de Jesus. 44 diz: ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é este, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando, disse: Mestre, falsidade, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Colocaram as mãos aí sobre ele e prenderam a Jesus. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Quem foi? Pedro. Marcos aqui não descreveu, mas a gente sabe pela história que Pedro foi para cima. E Jesus respondeu: saístes com espada e porretes para prender-me, como um salteador, como alguém que rouba, como alguém que comete um crime? Todos os dias eu estava convosco no templo. Vocês me conhecem. Eu estava lá ensinando. E vocês não me prenderam. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Esse momento vai acontecer, mas ele tem um propósito para cumprimento das Escrituras. Então, deixando, todos fugiram. Seguiam um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão. Mas ele, até qual? 53. Largando o lençol, fugiu desnudo. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Olha que engraçada essa passagem, né? Eu nunca tinha reparado que tinha um jovem com um lençol nesse momento aí que estava próximo ali. E que eles tentaram pegar esse jovem e esse jovem fugiu. E largaram aquele lençol ali. Olha que interessante, nunca tinha reparado nessa passagem. E o sumo sacerdote, e retiraram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Estava todo mundo ali, levando Jesus, todos reunidos ali para aguardar qual seria a sentença de Jesus. Hoje é até aqui, mas aí depois nós vamos acompanhar aí o momento de julgamento de Jesus, né? Algo aí orquestrado, algo aí montado
pelos responsáveis aí pelo Sinédrio, seus sacerdotes, pelo Supremo Concílio Judaico, argumentos que não eram coesos, mas eles queriam silenciar a Jesus, porque ele mostrava uma escritura diferente da qual eles estavam acostumados. Não era um evangelho apenas de se decorar, de se saber, de se entender, mas um evangelho de se viver. E aí, você tem vivido? Assim como ele nos ensinou, arrependei-vos, convertei-vos dos seus maus caminhos. Ele ouve a nossa oração, ele espera que nós nos voltemos para ele e agradeçamos tudo que ele fez por nós, mas acima de tudo, nós venhamos aí a amá-lo. Amá-lo é fazer o quê? Obedecer. Obedecer. O que ele espera de você é obediência, para que ele venha te abençoar. Até aqui hoje foi mais rápido, mas amanhã a gente vai, eu já vou gravar de uma vez, né? A gente já vai seguir com as bênçãos aí que Moisés vai declarar para as nossas vidas, se você amar a ele e aos seus ensinamentos. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer, Senhor, mais uma vez por essa manhã e pelo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Se tornou maldito para que nós fôssemos benditos. Obrigado pelo teu sacrifício, obrigado pela sua renúncia de vida, mas não renúncia de ensinamento. Todos eles foram deixados não somente por ti, mas pelos que antecederam a ti, pelos patriarcas da fé, pelos antigos profetas, sacerdotes, juízes. Todos eles foram responsáveis pela instrução da nossa caminhada. Que nós venhamos realmente compreender tudo que o Senhor deixou para nós na palavra. Não nos voltar para vãs ensinamentos e viver uma vida de retidão, de amor e de obediência, segundo a tua vontade. Que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Hoje foi mais rapidinho. Espero você daqui a pouquinho, no próximo dia. Tchau, tchau.